Olá, bem-vindo. Nesta aula vamos ver seleção de linhas e colunas de dataframes com os comandos lock e ilock. A sintaxe geral destes comandos é simples. Colocamos o nome do dataframe que estamos trabalhando, o comando lock ou ilock, e entre colchetes colocamos as linhas que queremos, vírgula, e as colunas que estamos interessados. Para escolher as linhas e colunas, podemos utilizar uma string contendo o nome da coluna ou linha de interesse. Podemos utilizar uma lista contendo as linhas ou colunas de interesse. Podemos utilizar a notação de fatiamento. E no caso do comando lock, podemos utilizar a filtragem booleana para as linhas. A diferença entre o lock e o ilock é que com o lock nós selecionamos linhas e colunas utilizando seus rótulos. Já com o ilock, utilizamos na seleção os números inteiros implícitos que representam a contagem das linhas e das colunas, ou este índice inverso com os números inteiros negativos. Aqui importamos o pandas e criamos dois dataframes para a aula. Começamos filtrando linhas e colunas com o comando lock. Lembre-se que neste caso devemos utilizar os rótulos, como destacado na figura em tela. Neste primeiro exemplo, para filtrar df1 com as linhas e colunas que queremos, utilizamos uma string com o nome do rótulo da linha e uma string com o nome da coluna. Naturalmente, estas strings poderiam ser passadas diretamente entre colchetes. Neste outro exemplo, estamos querendo de df1 as linhas Afonso, David e Mônica e a coluna cidade. Repare que teremos como retorno uma série do pandas. Neste exemplo, estamos utilizando a notação de fatiamento para a escolha das linhas. Aqui colocamos David, Mônica. Com isso, estamos selecionando as linhas de David até Mônica. As colunas selecionadas de df1 são idade e cidade. Repare que neste caso que estamos utilizando o comando lock, Mônica é inclusa no dataframe que será retornado. Aqui estamos selecionando de df1 as linhas de David até a última linha, pois não colocamos nada após os dois pontos. E também estamos utilizando a notação de fatiamento para escolher as colunas de idade até brasileiro. Aqui também estamos utilizando fatiamento para a escolha das linhas.
Como não colocamos nada antes dos 2 pontos, isto indica que queremos da primeira linha até a linha mônica. Já para a seleção das colunas, utilizamos uma lista contendo o nome das colunas de nosso interesse. Veja este exemplo bastante comum com notação de fatiamento. Quando colocamos apenas 2 pontos, estamos indicando que queremos todas as linhas de DF1, ou seja, da primeira linha até a última linha. Aqui, estamos indicando que queremos todas as linhas de DF1 e também todas as colunas. Com o comando lock, também podemos utilizar os filtros booleanos para a filtragem das linhas. Neste caso, estamos querendo da coluna cidade apenas as linhas iguais a São Paulo. Como vimos, estes 2 pontos após a vírgula indicam que queremos todas as colunas. Aqui, vamos filtrar o dataframe DF2 que possui indexo numérico. Da mesma forma que antes, fazemos a escolha das linhas de DF2 com estes rótulos. Neste comando, estamos querendo as linhas de DF2 de rótulos 1 a 3. Para a escolha das colunas, passamos uma lista. Este exemplo foi colocado apenas para você não se confundir com a filtragem com o iLock. Note que neste caso que estamos utilizando o comando lock, fazemos a filtragem com números inteiros, pois os rótulos das linhas são números inteiros. Agora veremos a escolha de linhas e colunas de um dataframe com o comando iLock. Neste caso, lembre-se de que devemos utilizar os números inteiros desta contagem implícita de linhas e colunas. Como as escolhas das linhas e colunas são análogas aos vistos com o comando lock, apenas trocando os nomes dos rótulos pelos números da contagem implícita das linhas e colunas, vamos ver apenas alguns exemplos. Aqui, estamos solicitando a linha 1 e a coluna 0 de DF1. Lembre-se que a contagem começa de 0. Neste outro exemplo, estamos solicitando as linhas de 1 até 3 e colunas 0 e 2. Note que neste caso, com o comando iLock, a linha 3 não é incluída. Com o comando iLock, podemos utilizar a contagem inversa, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 1, menos 2 e menos 3. Aqui estamos solicitando a linha 1
David, até a linha -2, Mônica. Lembrando que a linha -2 não é incluída. Por fim, vamos ver um exemplo criando um dataframe df3 com as linhas 1, 3 e 4 de df2 com todas as colunas. Note que os rótulos das linhas de df3 são 1, 3 e 4. Ao utilizar o comando ilock para selecionar as linhas, não podemos nos confundir, pois a seleção é feita a partir da contagem implícita das linhas e colunas, e não a partir dos rótulos. Portanto, neste primeiro comando, estamos selecionando a linha Mônica, que é a linha de contagem 1, e todas as colunas. Lembre-se que o comando ilock nada tem a ver com os rótulos das linhas. Já neste outro comando, estamos selecionando as linhas de df3 de contagem 0 e 1. Então era isto. Nesta aula vimos como filtrar linhas e colunas dos dataframes com os comandos lock e ilock. Até a próxima!